uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, nós estamos falando hoje aqui, conversando com o Dr. Odilon Fernandes a respeito deste livro muito útil, muito prático, Mediunidade na Vida Diária. Este livro foi editado pela pela Didier de Votuporanga. A editora é de Votuporanga, é a Didier. É só solicitar pela loja virtual da Didier ou então solicitar através das distribuidoras de livros espíritas existentes no país. E aqui várias perguntas foram endereçadas ao Dr. Odilon Fernandes, como esta: existem grupos que se ressentem da presença de um médium a fim de se orientarem diretamente. É o que nós acabamos de falar. É o grupo que diz assim: mas nós não temos um médium, nós não temos um guia. Não é como se o grupo não tivesse espiritualmente orientado. Dr. Odilon respondeu: a fonte de toda orientação, por excelência, é a codificação. As orientações básicas de que alguns grupos dizem carecer estão na farta e valiosa bibliografia espírita. O que falta é compulsá-la. Quer dizer, às vezes, o que está faltando ao grupo é estudo. O que falta ao grupo é estudo e procurar se orientar através da leitura, do estudo e da interpretação em conjunto. Jamais também da interpretação particular. Porque, às vezes, no grupo, participa do grupo um que é mais letrado, às vezes é até diplomado, um que fala com mais facilidade, um que é mais, vamos dizer assim, influente, não é? E ele costuma impor a sua opinião. Nós não devemos aceitar opiniões impostas. As opiniões não devem ser impostas, elas devem ser propostas. As opiniões devem ser discutidas. Allan Kardec discutia com os espíritos. Quando ele não concordava com determinada resposta ou não tinha alcançado o sentido de determinada resposta, ele insistia, ele voltava a questionar. Então nós temos que evitar essa questão de estrelismo ou de vedetismo no grupo espírita. E normalmente esses, não é, que desejam o vedetismo e o estrelismo são aqueles que costumam trabalhar menos. Eles trabalham muito com a boca, falam muito, mas não trabalham com as mãos. Não participam das atividades da casa ou das demais atividades da casa. Aparecem para dar ordens ou para observar, segundo a sua ótica, o que está certo ou o que está errado. O que está certo ou o que está errado. Mas nunca aparecem para participarem de uma campanha, de uma atividade assistencial, para se unirem, às vezes, na limpeza da casa e etc. Em seguida, foi perguntado ao Dr. Odilon como comportar-se o médium no trabalho profissional que lhe garante a subsistência. Nós entramos aqui num campo muito delicado, não é? É o campo do profissionalismo religioso. Nós não temos profissionalismo religioso no Espiritismo. Os pastores ganham, não é? Eles fazem profissionalismo religioso.
Os padres ganham, eles também fazem profissionalismo religioso, mas nós não temos profissionalismo religioso no Espiritismo. Nós procuramos atender à orientação de Jesus, dar de graça o que de graça recebemos. Ninguém tem carteira assinada, ninguém é contratado, ninguém recebe para dar uma palestra ou para participar de um seminário ou de um congresso, pelo menos deve ser assim. Ninguém recebe para transmitir um passe, ninguém recebe para participar de um trabalho de cura, ou pelo menos deve ser assim. Dr. Odilon responde: em hipótese alguma, prevalecer-se para essa ou aquela situação de privilégio. O exercício da mediunidade não necessita se incompatibilizar com os deveres e responsabilidades do homem perante a família e a sociedade. Então, nós temos os nossos trabalhos, o nosso ganha-pão, as nossas atividades profissionais, não é? Como médicos, como odontólogos, como engenheiros, como advogados, como professores, como pedreiros, como construtores, como eletricistas, como auxiliares de serviços gerais, como donas de casa, costureiras, etc, etc. Não é? Não importa qual seja o nosso ganha-pão. O que importa é que ele seja honesto e digno. É isso que importa, não é? Então, Chico Xavier nos deu um exemplo nesse sentido. Ele trabalhou durante 30 anos de maneira ininterrupta. Ele só se aposentou depois de 30 anos de serviço. Ele começou a trabalhar muito cedo. Ele começou mesmo a trabalhar antes dos 10 anos de idade, vendendo verduras e legumes nas ruas de Pedro Leopoldo. Depois, ele foi trabalhar na fábrica de tecidos, ele trabalhou no armazém de seu padrinho, José Felizardo, sobrinho. Depois é que ele foi para o Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo. Ele trabalhou durante 30 anos. Nós possuímos uma cópia do currículo profissional de Chico Xavier. Não consta que ele tenha faltado um único dia ao serviço. Não consta que ele tenha faltado um único dia ao serviço. Inclusive, os últimos 6 meses de sua aposentadoria, ele os cumpriu aqui em Uberaba, prestando serviços aqui no Parque Fernando Costa, que mantido na época pela Fazenda Modelo de Uberaba. Uberaba também tem uma Fazenda Modelo, não é? Foi aqui que Chico concluiu os seus 30 anos, trabalhando os últimos 6 meses aqui em Uberaba. Voltaremos em seguida. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.